A gente está migrando de um momento em que a palavra resiliência se transforma em antifragilidade. O resiliente sou eu, geração X, que levava porrada e continuava do mesmo jeito, levava porrada e continuava. O conceito de antifragilidade é um pouco mais inteligente. Ele leva uma porrada e muda, leva uma porrada e muda. Eu vou reavaliando a direção. E um outro ponto também, é inerente ao ser humano a hipercomplexidade. Nós somos hipercomplexos como ser humanos, né? Eu não sou uma coisa. Esse é o maior erro da geração X e Y, que eu fazia uma faculdade de medicina e morria médico. Eu não estou pregando que isso não aconteça mais. Tudo bem se acontecer, mas tudo bem também se não acontecer. Porque cada vez mais a molecada está entrando precocemente na faculdade sem ter essa clareza. E é natural que, se de um lado eles estão muito mais expostos a um monte de conhecimento, por outro, o nível cognitivo de desenvolvimento, de amadurecimento emocional está cada vez pior, sobretudo pela própria inteligência artificial. A sensação de estagnação na carreira profissional é um fantasma que assombra muitas pessoas. Essa sensação pode ser um convite para você parar e pensar novamente na sua carreira profissional. A reinvenção profissional, ela vai passar por vários momentos, onde você vai ter novos desafios, aprender novas habilidades e até mesmo a mudança para novas áreas de atuação. A reinvenção profissional, ela não passa necessariamente ter que abandonar a sua profissão atual, mas sim se adaptar à nova demanda do mercado e às expectativas individuais. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Durval Braga, consultor especialista em carreira e colunista de saúde da CBN Manaus. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Val, a gente sabe que muitas pessoas têm um momento na vida que pensam assim, poxa, eu tenho que mudar, não dá mais, essa carreira que eu trilhei, eu quero desistir de tudo e eu quero, não se sente valorizado e eu quero mudar. Mas como é que a pessoa perde o medo para realmente ela ter uma mudança na carreira dela? Eu acho que esse medo, eu acho que a origem do medo é talvez uma ausência de consciência sobre a sua real potencialidade, sobre os seus reais talentos e pontos fortes. Eu acredito que isso que você está falando é sobre reinvenção, né, da gente se reinventar. Eu acho que o medo, em geral, ele reside na ausência de clareza ou de consciência daquilo que você tem dentro da tua caixinha de ferramenta. Todo mundo tem uma caixinha de ferramenta, você tem, eu tenho, todos nós temos um conjunto que é único de habilidades, de talentos. Só para você ter uma ideia, a possibilidade de você encontrar uma outra pessoa neste universo que tem o mesmo conjunto de talentos que você tem é de 1 para 33 milhões. Então é quase impossível você encontrar uma outra pessoa, né? Se a gente recorre, por exemplo, à parábola dos talentos, né, que está lá na Bíblia, que fala que aquele que enterrou o talento, que era uma moeda antigamente, ele enterrou o talento enquanto os outros multiplicaram o talento, fala muito sobre isso, sobre eu deixar o talento escondido no sótão, no porão da casa, ao invés de eu trazer esse talento digamos, para a varanda. Então, eu acho que o medo reside muito mais na ausência dessa consciência, dessa clareza, do que qualquer outra coisa. E é importante que a gente fale que o processo de reinvenção, na minha humilde opinião, ele se apresenta de duas formas. Ou você vai se reinventar por uma necessidade, você perdeu o emprego, teu negócio quebrou, você está passando por uma dificuldade, um obstáculo pessoal, uma doença em família, o que quer que seja, você é obrigado a ter que se reinventar. E uma outra alternativa é você se reinventar por clareza, por entendimento de que a mudança ela é necessária naquele contexto, naquela circunstância de vida. Então, a partir do momento que eu tomo clareza, eu tenho conhecimento, eu tenho consciência do que eu tenho de ferramenta, a mudança ela vem de forma muito mais suave. Mas aí que está o grande problema, Jefferson, porque eu acho que essa consciência, essa clareza, ela começa a ser desenvolvida na primeira infância. Né? Quando os pais sentam com a criança no chão, começam a brincar, começam a ver que, de repente, uma delas tem mais facilidade, por exemplo, já no ensino fundamental 2, ela começa a ver que ela tem mais habilidade com biologia, com ciências, a outra que escreve melhor, a outra que tem dificuldade com número. Isso vai ajudando a criança a crescer e a se desenvolver tendo essa clareza. Eu acho que o grande problema é esse. Até vou pegar algo que você falou.
Será que é tanto peso, às vezes, da gente ver essa história de ter mais habilidade com biologia? Vou lhe dar um exemplo. Uhum. Eu sempre fui muito bom em matemática. Lá em Uhum. casa, meu pai, eu, meus filhos. E quando eu fazia segundo grau, os meus colegas moravam em Recife, meus colegas falavam assim, quando chegou no último ano que eu decidi que eu ia para medicina, porque a gente Uhum. dividia em área de saúde exatas e humanas, todo mundo falava assim, cara, o que que você vai fazer com tudo isso de física e de matemática? Uhum. E eu falava assim, pô, não é porque eu sei, não é porque eu tenho facilidade que eu tenho que fazer. Em que momento a gente consegue realmente olhar para uma pessoa e ela se conectar com aquilo que ela gosta mesmo? Porque, assim, uma coisa é você ter habilidade. Quantas pessoas têm uma habilidade a tocar violão, mas o cara quer ser advogado, e acabou. Aquilo dali, todo mundo sempre acha que você é obrigado a seguir aquilo que você tem o dom, que a gente vai chamar. Bom, eu parto do pressuposto de que a gente comete um problema na educação das crianças. Tudo começa ali, que eu te falei, na infância. Normalmente a gente já mostra uma aptidão ou uma deficiência, uma fraqueza em alguma das disciplinas da escola, né? Por exemplo, tem meninos que são péssimos em matemática, mas são ótimos em português. Não chega a ser péssimo, mas não gosta, não tem afinidade, tem um pouco de dificuldade. Qual é a regra geral? Em geral, o pai ou a mãe vai colocar a criança no reforço daquilo que tem de mais fraco. Ele jamais vai colocar naquilo que ele tem de mais forte, porque afinal de contas, português ele já manda bem, então vamos fortalecer a matemática. No meu entendimento, você fortalecer um ponto fraco é a pior estratégia possível. Não acho que você deve abandonar o ponto fraco, acho que você tem que administrar o ponto fraco, mas fortalecer o ponto forte. A tua pergunta é, em que momento, como é que eu faço para tomar a decisão de que aquilo ali é realmente, digamos, a alavanca da minha vida, né? Eu penso o seguinte, tem um conceito que eu gosto muito de compartilhar com as pessoas que se chama de elemento-chave. É um conceito desenvolvido por um cara chamado Sir Ken Robson, que é um educador britânico que morreu tem uns 4, 5 anos mais ou menos. Ele diz o seguinte, tem gente que tem muito talento para uma determinada situação. Então a pessoa tem uma habilidade fantástica ali para falar em público, né? Mas ele é ruim demais, ele é muito ruim em matemática, né? Agora, tem outras pessoas que, por exemplo, têm um talento muito grande para uma determinada coisa, mas tem paixão. E às vezes você tem talento, mas não tem paixão. Quando você fala acho que você falou de médico, não? Qual foi o exemplo que você deu agora? Nessa parte de gostar de matemática. Gostar de matemática. Amo matemática, amo física, amo química. Mas será que eu tenho talento para isso? Agora, vamos pensar no inverso. Eu tenho talento para isso, mas não tenho paixão suficiente. Eu comecei a estudar música cedo, acho que é um bom exemplo. E acho que eu tenho muito talento para isso. Mas eu acho que eu não tinha paixão suficiente para viver disso. Então, se você me perguntar, você largaria tudo pela música? Não. Muito claramente. Ama a música? Adoro. Acho que tenho talento, mas não tenho paixão suficiente. Eu acho que a grande sacada é você identificar o ponto de coincidência entre aquilo que você tem muita habilidade e você tem facilidade de fazer, e você gosta muito. Agora, tem que ter cuidado com o talento, Jefferson, porque o talento ele se revela de duas formas na vida. Ou você nasce e você revela muito precocemente aquilo que você tem. Mozart, por exemplo, com 4, 5 anos já tocando muito bem, obviamente que teve também muita disciplina ali, muito esforço, né? Ou então você descobre que você tem o que a maioria das pessoas. Então eu, por exemplo, descobri algumas habilidades que eu tenho hoje e que eu desenvolvi um pouco mais tarde. A habilidade de falar, por exemplo, eu era muito tímido e eu comecei a dar aula de inglês. Eu comecei a trabalhar nos parques da Disney lá como guia, e você tem que falar, você tem que se relacionar com as pessoas, né? E de repente eu comecei a perceber que isso era fácil para mim. E quanto mais eu gosto, mais eu treino. Quanto mais eu gosto, mais eu treino. Eu acho que o segredo está aí, tentar identificar qual é o ponto de interseção entre o que você ama, você tem muita paixão e você tem muito talento. Quando a gente vai falar sobre reinvenção, então uma pessoa se reinventar, vamos dizer, eu como médico, eu tenho uma paixão muito grande com essa parte de mentoria. Eu gosto de ensinar as pessoas aquilo que eu já passei, porque eu entendo que isso daí vai ser muito importante para um crescimento muito mais rápido. E quando você chega num momento que você começa a flertar com uma outra carreira, com uma outra possibilidade, como é que você vê esse ponto de mudança? Porque não é algo que, se você me perguntasse há 10, 15 anos atrás, que eu tinha na minha visão, mas simplesmente chegou de uma forma que, como se fosse uma paixão, né? Uma paixão que arrebatou, e eu falo assim, poxa, vou mudar.
Como é que você vê qual é o momento que você vê que a pessoa tem que entender que está na hora de fazer essa transição? É que, na verdade, não existe esse momento. E, por exemplo, se eu pegar o teu exemplo, olhando aí, eu vou me permitir fazer uma análise sobre você, que estudou medicina, se formou, se construiu como médico, mas em um determinado momento você começou a perceber que você gostava muito de se comunicar, de conversar, de interagir, de mentorar, de ajudar as pessoas. No fundo, essa é uma habilidade que você sempre teve. E a medicina só era um vetor para isso. A partir do momento que você descobre que essa habilidade que você tem de comunicação, de relacionamento, de mentoria, você pode dizer, não, eu acho que talvez eu não quero só fazer isso com a medicina, eu quero fazer isso com outros conteúdos. Eu acho que as pessoas têm uma ideia equivocada do que é profissão e do que é carreira. Profissão é o que você escolheu para ser médico. A sua carreira não está condicionada e aprisionada no seu diploma. Então, por exemplo, eu sou um economista que estudei negócios a minha vida inteira, mas percebi em um determinado momento que eu tinha uma facilidade muito grande de me comunicar e que gostava de ensinar, de interagir, tal como você. Né? A rádio também apareceu para mim como uma surpresa na minha vida. E aí o que eu percebi? Eu uso essa habilidade para tratar. Hoje eu estou tratando de negócio, de reinvenção, mas pode ser que mais para frente, na minha idade mais avançada, eu vá usar essa minha habilidade para trabalhar com crianças. Ou para trabalhar com pessoas mais velhas, ou para trabalhar com pessoas que estão, de repente, em transição de um país para o outro, expatriados. Ou seja, a habilidade e o talento fica. O vetor que eu vou usar para entregar essa minha habilidade pode mudar. Uma pergunta que é simples. Nesse momento que eu descubro que existe uma carreira, eu preciso necessariamente parar a profissão? Porque a maioria das pessoas, o medo delas é o seguinte, elas acham que tem que ter uma cisão. Elas Perfeito. acham que tem que parar uma ruptura, onde ela tem que parar de fazer tudo que ela fazia. Isso é um grande equívoco? É um grande equívoco e é um perigo absoluto, né? E, aliás, é um perigo que eu vejo muito no Instagram e muita gente dizendo, não, mas você tem que provocar uma ruptura e viver a vida que você sempre sonhou. E aí não pode ter plano B? Não, etc e tal. Eu acredito no plano B na seguinte forma. Se eu sou, por exemplo, advogado, mas a minha paixão sempre foi a gastronomia, eu nunca largaria abruptamente a advocacia para viver a gastronomia. Eu usaria, talvez de uma forma inteligente, a gastronomia para financiar o meu sonho de gastronomia. E quando eu entendesse que a gastronomia já me assegura o que eu preciso para viver saudavelmente, sem estresse, eu vou fazendo um plano de descontinuidade. Então, eu fiz isso. Né? Eu até brinco que eu estou na minha terceira reencarnação profissional, né? E penso numa quarta. Tá? Mas só que eu fiz isso usando uma espinha dorsal que sempre foi a educação. A educação que lá atrás, para mim, foi inglês. Né? Eu fui franqueado de escola de idioma, tive escolas de idiomas. Em um determinado momento, eu fui gestor de uma multinacional que eu tinha que administrar a universidade corporativa. Já muda um pouco. Mais para frente, eu crio um programa de educação corporativa, eu começo a trabalhar. Depois eu digo, não quero mais ensinar, eu quero só ajudar individualmente. Veja, o vetor, a habilidade é a mesma, mas o caminho eu posso ir costurando. Então, você tem que acabar com essa ideia de que você tem que acabar com um para o outro. Eu acho que é a tirania do ou. Né? Eu aposto muito mais na ideia do e do que na tirania do ou. Outra coisa que eu vejo que é muito comum no dia a dia é as pessoas sempre acharem que a grama do vizinho é mais verde. E eu vou dar um exemplo. Principalmente em profissões que se colocam no estresse, eu sempre brinco com as pessoas que, assim, por mais que quem trabalhe com bolsa de valores está falando sobre dinheiro, o meu cunhado, minha irmã estava falando que ele trabalha em TI e no aeroporto internacional de Amsterdã estava tendo um ataque de hacker russo e ele tinha que entrar para ele bloquear, porque às vezes 5 minutos com tudo off num aeroporto, um dos maiores aeroportos, é um desastre. Só que eu falava para ela, eu falava assim, isso é estresse e eu não posso tirar. Mas assim, ninguém sabe o peso do que é um cirurgião, de um anestesista que está ali na hora segurando a vida de um paciente durante a cirurgia, ou de um cirurgião que opera, e tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório. Então, assim, eu vejo sempre, quem tem um nível maior de estresse são pessoas que tendenciosamente sempre começam a olhar para os outros. Uma outra oportunidade e sempre vê também uma grama mais verde.
Você vê ainda hoje as pessoas sendo encantados por esse canto da sereia, achar que... a minha esposa já falou assim, eu não devia ter feito medicina, eu devia ter feito direito, aí eu fazia uma prova para um concurso, e eu ia estar ganhando não sei quanto, eu falei assim, você não está entendendo, você tinha que passar no concurso, não é que você fez, que formou e você já está lá dentro. Você vê esse erro ainda hoje? Absurdamente muito, né? As pesquisas mostram que 80% das pessoas hoje, elas estão infelizes com o que elas fazem, né? E essa infelicidade, ela, em geral, tem a ver com isso. É muito comum você ver gente trabalhando 12, 13, 14 horas por dia em profissões ou em trabalhos que ela não gosta de fazer, para ganhar um dinheiro que talvez ela não precise, só para impressionar as pessoas que ela odeia nas redes sociais, né? E é uma vida escrava essa é uma vida absurdamente escrava. Então, o que eu percebo claramente, Jefferson, é que tudo tem a ver com aquilo que me é caro, né? Eu acho que esse é um problema, esse problema de eu estar olhando para a grama do vizinho é quando a pessoa não tem clareza do que é caro para ela. Então, por exemplo, se eu valorizo a minha liberdade de tempo, se isso é uma das coisas primordialmente, mais criticamente importantes para mim, eu tenho que pensar em ter um negócio. Porque, na verdade, você vai ser prisioneiro do seu negócio, de qualquer forma, né, isso, inevitavelmente, mas você vai gerenciar o seu tempo como você entende que faz mais sentido, né? Se de repente você valoriza uma segurança ou uma pseudo-segurança de salário, de você ter uma estabilidade, se você valoriza isso, você vai ter que comprar essa ideia e assumir os ônus e os bônus que essa decisão vai te cobrar, que é não poder ter o tempo que você quer na hora que você quer. Se você valoriza estar com a família, é preciso entender também o seguinte, alguns limites, porque hoje se vende muito a ideia do trabalho onde você quiser, do computador, faça um vídeo. Gente, isso aí, todo mundo sabe que dá tanto ou mais trabalho do que um trabalho CLT. Eu até acho que o trabalho CLT ele é mais confortável 1000 vezes do que você empreender na internet, por exemplo. Então isso é uma falácia, é uma bobagem, as pessoas têm que ter clareza, como você bem falou, de que toda decisão vai envolver uma renúncia. E às vezes a renúncia, ela vai te cobrar, em algum momento você tem que ter clareza. E eu sempre digo o seguinte, por exemplo, em relação a empreender, todo mundo, quando vai empreender, a primeira coisa que faz, é uma sensação que eu tenho, é olhar a grama do vizinho. Né? Pô, Jefferson, cirurgião, nossa, isso aí tá dando dinheiro, cara, eu acho que eu vou fazer a medicina. Só que ele não entende o que tem por trás, as renúncias, as dificuldades, a conviver com a morte do paciente. Eu, por exemplo, eu nunca tive disposto a conviver com esse tipo de problema. Então eu tenho que comprar problemas que fazem sentido para mim, essa é a minha opinião. Olha, uma outra coisa que eu observo muito dentro da medicina, e eu queria que você trouxesse para uma área mais empresarial. Às vezes eu tenho a sensação, na realidade, Durval, que as pessoas não precisam mudar de profissão. Às vezes elas estão insatisfeitas pelo estilo de negócio que eles fazem. Sim. Então vamos dizer, se eu procuro os meus pares médicos, que o cara está vivendo de plantão, que o cara dorme 3, 4 vezes na semana fora de casa, que o cara está trabalhando, atendendo o plano de saúde que paga daqui a 2, 4, 6 meses, às vezes glosam e não pagam, e ele está insatisfeito, e a primeira coisa que o cara faz é, eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou abrir a franquia de alguma coisa que ele não vai dar conta, ele não vai conseguir acompanhar nem nada. Mas a sensação dele é que a medicina está ruim e que não se dá mais para viver dela. Perfeito. Mas eu tenho a sensação de o seguinte, se essa pessoa, se ela vivesse do consultório dela, se ela estivesse atendendo os pacientes da forma que ela queria, no tempo que ela queria, ela seria feliz, ela não estaria pensando. Na parte empresarial do empreendedorismo, você vê a mesma coisa? Então, eu vejo o seguinte, na medicina, por exemplo, eu vou começar pelo exemplo da medicina. Muitas vezes é uma mudança de rotina, é o jeito que você está trabalhando, o teu modelo de trabalho, o teu modelo de negócio. Mas para pensar de que é absolutamente possível, e aí muita gente discrimina, né? Mas assim, você poderia trocar 100% a medicina pela comunicação? Poderia. Você poderia trocar a medicina pela comunicação para falar de saúde e levar saúde através de um canal diferente de comunicação, que não é o consultório. Então as pessoas têm uma ideia muito quadrada sobre a profissão. Médico tem que estar dentro do consultório ou na sala de cirurgia, não necessariamente. E aí, pode ter gente que não gosta, ou gente que gosta. Pega o caso do Drauzio Varela. Eu não sei o quanto que ele dedica de consultório hoje. Não sei nem se ele faz consultório. Mas eu percebi claramente que ele decidiu pegar a mensagem dele e levar a televisão para o grande público. Qual é o problema?
Né? Dentro do mundo empresarial é a mesma coisa. Tem muita gente que abre negócio, diz, não, vou abrir um negócio porque eu quero ter a minha vida mais tranquila. Isso é um equívoco, é uma falácia. De repente, o problema não é o negócio, o problema é você dentro desse negócio. Porque é você que conduz o negócio. Se você vive completamente desenfreado, não tem tempo para nada, o problema é você, não é o negócio. Se de repente o teu negócio está dando mais prejuízo do que lucro, o problema é você, não é o negócio. Talvez seja a forma como você contrata, a forma como você gere, a cultura da sua empresa. Então, as pessoas, eu volto a te dizer, sabe, Jefferson, acho que a gente vive uma crise, uma pane de consciência, de clareza sobre o real status das coisas. Né? As pessoas não têm muita clareza do que está acontecendo nas vidas delas e tomam decisões equivocadas por isso e pagam um preço muitas vezes muito alto. Não, olha só, a gente sabe que tem que acompanhar tendência de mercado quando a gente vai falar. Imaginar hoje em dia que a gente tem uma tecnologia de inteligência artificial, a gente sabe que é importante nesse processo de reinvenção profissional. Então, se as pessoas querem se reinventar profissionalmente, eu tive um exemplo... A moda antiga. A moda antiga. Eu tive um exemplo da esposa de um amigo que parou, teve filho, vai cuidar dos filhos, e fez marketing. Quando ela volta, que não existia há 5 anos atrás a força que o Instagram tem, que o YouTube tem, cara, bate um desespero. Sim, sim. E de repente ali é a hora também que a pessoa começa a se bloquear e dizer assim, eu tenho que fazer outra coisa que isso daqui que eu vivia já não importa mais. Como é que hoje em dia as pessoas têm que lidar com isso daí, com a capacitação e aproveitar o algo novo que está acontecendo e que muda a todo momento? Olha, eu tenho uma receita para isso, tenha filhos. Porque na medida que... O que me mantém alerta, por exemplo, é que eu tenho uma de 14 e uma de 11 em casa. E elas me mantêm muito alerta do que está acontecendo, né? Mas, brincadeiras à parte, eu vou te contar um caso que aconteceu em Fortaleza. Eu peguei um táxi para ir fazer uma palestra lá, um workshop, e eu estava muito atrasado, e aí eu disse pro motorista, olha, motorista, é em tal lugar. Aí ele disse, tá ótimo então. Eu falei, quanto tempo mais ou menos? Ele disse uns 10 minutos. Eu falei, deixa eu acessar o Waze aqui. Não, macho, preciso de Waze não. Nasci aqui, sou cearense, conheço tudo daqui. Eu disse, mas o senhor não consegue prever o que vai acontecer na próxima esquina, um engarrafamento, uma blitz ou qualquer coisa, né? E isso me lembra muito uma frase do Kasparov, que ele fala, o xadrista russo, né? Sim, é isso que eu ele fala o seguinte, as pessoas, o robô, ele não vai dominar o homem. O homem não vai dominar o robô, mas o robô e o homem vão dominar o robô. Percebe a tecnologia? Então, quem não se permite, acho que a pandemia foi um PhD para a gente, né? Para a gente entender, os vendedores de loja de departamento que não queriam usar o WhatsApp começaram a vender por WhatsApp. Né? Eu diria assim, teve uma mudança antropológica de consumo, as pessoas começaram a comprar diferente. Não se compra um carro hoje fazendo visita às concessionárias, se compra um carro pelo Instagram. Né? Você vai lá fechar um negócio, no máximo fazer um test drive ali do negócio. Então, precisa entender que aquelas ferramentas que garantiram o teu sucesso até hoje não são necessariamente elas, ou raramente serão elas, que garantirão o teu sucesso no presente, quem tirar no futuro. Ou então, se você não estiver aberto, como dizia como é que era o nome dele? Esqueci agora o nome dele. Ele dizia o seguinte, Alvin Toffler, né? Ele dizia o seguinte, o analfabeto do século XXI não vai ser aquele que não sabe ler ou não sabe escrever, mas aquele que não souber aprender, desaprender para reaprender. Ou como diria o Machado de Assis, né, a vida é como uma lousa, que para a gente escrever um novo caso, eu preciso de apagar o caso escrito. Então, se permitir desapegar das velhas, isso eu diria que é a fórmula básica da reinvenção, é desapegar das velhas formas, ou se você quiser mais uma referência um pouco mais pop, o Lulu Santos, quando ele diz que nada do que foi será do jeito que já foi um dia. E aí, uma coisa que eu vou dar um passo atrás, até voltando um pouquinho nessa parte de você pode ter, hoje em dia, mentores, você pode ter profissionais que aceleram. Porque assim, o trabalho que você faz é exatamente esse. Você mentora, acelera o processo para as pessoas. Como é que você vê esse movimento, entendendo assim, as pessoas querem fazer uma mudança de carreira, ou às vezes, como a gente estava falando aqui, o médico que está com tudo bagunçado e por isso que ele não ama mais a profissão. Não é que ele não ame a profissão, ele não ama o jeito que ele está levando a profissão dele. Exato. Como é que você vê essa possibilidade? Porque eu sempre trago para as pessoas falando muito isso. O Jefferson de 23 anos atrás, quando eu terminei a faculdade,
Se eu pudesse conversar comigo de hoje, putz, cara, eu ia dar uma trilha para ele. Eu ia acelerar, pontos, né? Encurtar muito. Como é que você vê esse crescimento até desse mercado que a gente traz muito sobre consultoria, muito mais mentoria, que consultor, o consultor às vezes o cara nem jogou o jogo direito, ele vai te dar toda uma teoria praticada, mas essa parte muito mais de mentorar a pessoa, você já tendo passado, como é que você vê para essa pessoa, a importância dessa pessoa que está querendo se reinventar ou mudar de profissão, aproveitar esse momento? Jefferson, assim, eu vejo como um momento, ao mesmo tempo, extremamente perigoso, mas ao mesmo tempo muito interessante. Perigoso pelo fato da gente, infelizmente, ter com a comunicação muito mais fluida, muito mais rápida, a gente vê nascer mentores que não tiveram, não passaram por isso. Nunca tiveram um negócio. Eu vou dar um exemplo, assim. Eu fui de professor de inglês a guia de turismo na Disney, a dono de escola de inglês, a gestor de universidade corporativa de multinacional, a facilitador de Lego Serious Play, a uma pessoa hoje que provoca e reestrutura negócios, né? Negócios que estão com dificuldade. Observa que nesse caminho tem uma série de aprendizados e erros que eu cometi. Não fossem esses aprendizados, esses erros, eu não me sentiria minimamente capaz, né, de poder ajudar alguém. Então, eu acho que o primeiro ponto eu acho que a mentoria é um grande negócio do ponto de vista para quem vai fazer, tanto para quem oferece quanto para quem vai fazer, mas ela depende de duas coisas. O mentor necessariamente ele tem que ter passado. E se você disser, não, mas você vai confiar no mentor que quebrou? Sim, confio no mentor que quebrou, porque ele já quebrou. E ele sabe como é isso. E ele te ajuda mais dizendo o que não fazer. O que não fazer e como sair daquilo, né? Você tem que... mas uma pessoa que, de repente, um nutricionista que foi obeso, ele foi obeso um dia e ele saiu dessa condição para uma outra condição. É essa pessoa que você tem que ouvir. Não é a pessoa que sempre foi sarada a vida inteira. Ela nunca passou por esse desafio. E ela vai saber te dizer que quando falar assim, olha, é só 2 castanhas no final da tarde, ela já passou por isso, vai dizer assim, putz, cara, isso aí não vai dar bom, não. Exatamente, olha, vai ser difícil para você, foi difícil para mim, porque tem que ser empático o negócio. Mas, e eu penso que um bom mentor, ele tem basicamente duas coisas, ele precisa ter duas coisas. A primeira ele precisa ajudar o mentorado na tomada de consciência do real problema que ele tem, porque eu sempre brinco que o problema do problema é, às vezes, encontrar o problema. Porque, às vezes, você está procurando problemas que não são exatamente aqueles que você deveria resolver. Quais são os reais e os principais para você resolver? Por exemplo, você falou do médico que está perdido, mas será que o problema é a medicina? Será que o problema é só um ajuste na agenda? Será que ele não aguenta mais o plantão, mas ele não sabe que existe uma outra coisa? Então, eu entendo o mentor como um cara que vai te trazer clareza do ponto de vista, trazendo até para a filosofia. É legal quando você sabe o que você sabe, Jefferson. O problema é quando você não sabe o que você não sabe. Você tem desconhecimento daquilo que você precisa saber, mas você não sabe disso, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, acho que o mentor pode ajudar a criar uma metodologia, um framework, um passo a passo. Isso ajuda muito, porque ele já passou por isso. Outro dia eu fiz uma coluna na CBN e eu falei sobre os três níveis da confiança, né? Eu não vou explicar aqui para não tomar mais tempo, mas aí um amigo meu, depois que terminou a coluna, me ligou e disse, cara, onde você viu isso? Eu disse, eu não sei te dizer exatamente onde eu vi, porque eu devo ter lido uns 3 ou 4 livros, ou ter assistido. Eu juntei e criei, mas você pode fazer isso? A primeira coluna é minha. Segundo, é o meu entendimento sobre o tema. Então as pessoas têm medo, e a inteligência artificial está causando, eu diria, como é que eu posso falar, cara? Eu acho que é uma demência cognitiva nas pessoas. As pessoas estão perdendo a capacidade da reflexão, do entendimento, pensamento crítico, sabe? Eu acho que é um sedentarismo cognitivo. Eu acho que essa é a melhor palavra que define. Então, eu acho que o bom mentor, ele tira esse cara dessa situação do sedentarismo cognitivo, mostra para ele a clareza do momento e aponta algumas direções. O mentor, né? O coach vai fazer diferente, vai fazer pergunta, é um processo um pouco mais subjetivo, eu diria. E o mentor, ele tem que, obrigatoriamente, tem que ter passado por isso, senão ele não é mentor. Não, eu vejo porque assim, eu vejo na medicina mentores que vendem um consultório de sucesso que nunca tiveram sucesso num consultório. Isso eu acho um absurdo. E talvez esteja fazendo isso porque não consegue ter sucesso no consultório. Com certeza. Não, e a gente vem... Eu lembro que eu estava conversando com um amigo que era o dono do restaurante, ele falando muito... Ele conversando comigo, perguntando como é que estava essa parte de mentoria. E eu vi a reticência muito dele. E eu perguntei assim, eu falei assim, olha só,
o que você tem hoje, o que você aprendeu hoje. Se alguém vier no mesmo ramo do que você, te perguntar como é que abre um restaurante igual o seu, como é que funciona, cara, você sabe dizer assim, olha, para que público você vai trabalhar, Exato. aonde é que você vai comprar a sua matéria-prima, se é de primeira linha, eu sei onde é que tem. Então, assim, todos nós que já passamos, é o que você falou, o importante é, já passei. Se eu passei, eu sei como é que é o caminho. Exato. E se eu errei, melhor ainda, porque Melhor eu já te ainda. falo, porque você não vai fazer o mesmo erro, você vai para outro. É mais barato, inclusive, né? Com você certeza. contratar um mentor do que passar por isso, né? Olha só, a gente sabe que também a pessoa, com o passar do tempo, a gente vai mudando, né? Vai criando novos interesses, necessidades. Alguém que encontrou muito jovem numa área pode estar em outro momento, com os filhos até, no qual o trabalho mais flexível faz mais sentido. Além das mudanças do mercado, tem a mudança interior também. Algo que começa a realinhar o seu propósito, porque eu imagino muito isso. Uma vez eu ri muito que meus filhos estavam conversando entre eles e meu filho perguntando da minha filha o que ela queria fazer quando ela crescesse. E ela falou assim, ou eu vou ser ginasta ou eu vou ser... Aí ele falou assim, mas por que você tem que escolher um ou outro? Olha o papai faz podcast, o papai é médico, o papai dá palestra, o papai... E quando você tem essa visão dessa pluralidade, mas se a gente for ver o geracional do Val, a gente vai lembrar que os nossos avós eram uma profissão... Cara, ele entrava numa empresa, ele morria na empresa, no máximo ele trocava uma vez na vida. Depois a gente veio uma geração X, onde em média ali 5 anos, se o cara começasse a patinar e não crescesse para onde ele queria, ele ia. Só que a gente está chegando numa geração hoje em dia, cara, 2, 3 meses o menino não está crescendo do jeito que ele acha. Já quer mudar. Ele já quer mudar. Como trabalhar isso? Porque também, assim, tem a resiliência e tem os momentos, como eu falei, tem um momento onde você fez a tua vida toda de um jeito, de repente você tem 2, 3 filhos, as mulheres, eu vejo, eu trago muito para as mulheres que são do meu meio, um momento onde tem 2, 3 filhos e começa assim, opa, peraí, ou vai diminuir, tirar o pé, quem tem a possibilidade, é dono do seu negócio ou a sua profissão permite, tira um pouco do pé da profissão para curtir a família. E tem outras que está querendo se reinventar porque ela está querendo sair disso daqui porque o momento e o propósito de vida mudou. A gente tem 20 minutos para essa resposta? Olha só, Jefferson, primeiro, eu acho que a gente está migrando de um momento em que a palavra resiliência se transforma em antifragilidade. O resiliente sou eu, geração X, que levava porrada e continuava do mesmo jeito, levava porrada e continuava. O conceito de antifragilidade é um pouco mais inteligente. Ele leva uma porrada e muda. Leva uma porrada e muda. Né? Eu vou reavaliando a direção. Então, e um outro ponto também, é inerente ao ser humano a hipercomplexidade. Nós somos hipercomplexos como seres humanos, né? Eu não sou uma coisa. Esse é o maior erro da geração X e Y, que eu fazia uma faculdade de medicina e morria médico. Eu não estou pregando que isso não aconteça mais. Tudo bem se acontecer, mas tudo bem também se não acontecer. Porque cada vez mais a molecada está entrando precocemente na faculdade sem ter essa clareza. E é natural que, se de um lado eles estão muito mais expostos a um monte de conhecimento, por outro, o nível cognitivo de desenvolvimento, de amadurecimento emocional está cada vez pior, sobretudo pela própria inteligência artificial, né? Não sou contra a inteligência artificial, muito pelo contrário, uso, mas a gente tem que usar com critério. Agora, é natural que aquilo que você está falando sobre chegar a um determinado momento da vida e reconsiderar algumas coisas, lembra que eu te falei sobre as minhas reencarnações, né, profissionais? É isso. E está tudo bem, eu acho que cada momento ele carrega consigo um monte de aparatos circunstanciais que fazem com que eu tenha necessidade de reavaliar. Então, por exemplo, no final do ano passado, quando eu estava talvez fazendo 8, 9 consultorias simultâneas, eu entendi que era o momento de eu tentar buscar uma forma mais inteligente de fazer a mesma coisa, tentando manter a mesma receita. Foi daí que eu criei uma mentoria online, né? E aí, eu mesmo não acreditei na possibilidade de ter uma mentoria online que fosse high ticket e que as pessoas pudessem comprar online. E elas toparam. Eu acho que a grande sacada é você se permitir errar.
Porque eu me permiti errar no final do ano passado, quando eu comecei a dizer não para algumas consultorias que levariam 6 meses, 1 ano, eu comecei a dizer, que tal se você vir comigo num grupo em que eu vou abordar esse tema junto e a gente vai aprender junto? Eu vou te falar, o Durval, talvez de outubro ou setembro do ano passado, dizia para mim, isso não vai dar certo. É óbvio que isso não vai dar certo. Tá ficando doido. Tá ficando maluco. Eu mesmo dizendo para mim, aquela conversa interna, né? Mas o Durval, transgressor, me disse o seguinte, vai, você não tem nada a perder. Na pior das hipóteses, você volta para o modelo anterior. E eu consegui fazer. Então, a gente tem que respeitar os momentos, né, Jefferson? Não tem jeito. Quando você vai... Eu vou fazer 53 anos esse ano. Você começa a perder aquele mesmo vigor de estar na rua o dia inteiro, e confusão. Eu decidi que a minha confusão ela tem que ser só mental. Né? Eu tenho que os clientes que eu atender, as pessoas que eu atender, eu vou simplesmente ser mental. Por exemplo, eu não me imagino mais fazendo mentoria presencial. Eu posso até fazer, desde que a pessoa vá até a mim. Eu ir até a pessoa com o trânsito de Manaus seria impossível. Eu ir até, por exemplo, São José dos Campos, onde eu estou fazendo um trabalho hoje, seria impossível, estar todo dia lá. Então, a gente tem que usar a tecnologia em nosso favor, respeitar o nosso momento e usar tudo aquilo que a tecnologia está oferecendo para a gente. É muito mais fácil. Nessa conversa aqui, tem uma série de elementos, insights que você deu e que eu dei, que podem valer por uma mentoria de R$10 mil. Tranquilamente. Se a pessoa assistir aquilo com calma, começar a buscar as referências, isso vai acontecer. O processo de crescimento e desenvolvimento do tomada de consciência não se dá só na sala de aula. Ele se dá, por exemplo, num ambiente como esse aqui. Você falou uma coisa interessante, quando você falou sobre o Drauzio Varela, é exatamente sobre isso. Ele chegou num ponto onde ele consegue ter uma vida... Boa pergunta. Não sei se hoje em dia ele atende mais, mas vamos dizer, eu fui no podcast da Ana Beatriz ano passado e ela parou de atender. Pois é. E a parte da comunicação e a parte do que ela faz, ela entendeu que ela está trazendo muito mais benefício para um número maior de pessoas. Você está entendendo? Porque eu até vejo muito isso. Tinha uma amiga que a gente estava conversando sobre os influenciadores. Cara, quando eu olho para uma Monja Coin, cara, o quão bem ela está fazendo, mas ela está no mesmo lugar que o outro influenciadorzinho pequeno está. Sim. Então, assim, você mudar a perspectiva, aonde você vai trazer benefício para um maior número de pessoas e chegar a uma massa que talvez nunca tivessem acesso àquele material, àquela conversa, eu acho que é a parte mais importante. De repente está aí o propósito de vida que você tanto procurava. Exato. E que, por favor, né, os pacientes não se sintam ofendidos por isso. É uma decisão pessoal, momento de vida, circunstância, uma série de situações. E também não é uma questão de dinheiro, né? Porque quando, por exemplo, ela faz uma decisão, toma uma decisão dessa, não faço mais consultório, mas voltar no podcast, voltar na comunicação, alguns pacientes vão dizer, ficou rica, ganhou dinheiro, não quer mais saber dos pacientes. Não é, é o momento de vida, é a circunstância. A gente tem que respeitar isso, né? Tomá, você que assistiu esse episódio, por favor, mande para aquele seu amigo ou sua amiga que está nesse momento. Às vezes eles estão precisando realmente fazer a mudança de carreira deles e aqui vai ter muita coisa para ele ouvir. Ou pode ser aquele seu amigo que na realidade você sempre quis falar para ele que na verdade não é a reinvenção, não é ele mudar, ele tem que olhar para o modelo de negócio dele e modificar. E só esse pequeno movimento vai fazer com que ele viva muito mais feliz e que tenha o propósito de volta para dentro da vida dele. Então, um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast.